Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, com o meu grande parceiro. Passa, aqui é o Fernando Bernini. E esse é o Papo de Salão mais que especial, viu, Ferdinando? Porque nós trouxemos ela. Nossa multifranqueada, empreendedora, elegantérrima, senhorita Geise Soares, mais conhecida como Geise, né? E nós vamos fazer aquelas perguntinhas básicas para ela hoje, que todo mundo quer saber. A gente vai começar com a tabuada dos 8, depois com a tabuada dos 9. Que são as preferidas de todo mundo, né? Como assim? É brincadeira. Geise, conta pra gente. Você tem só 30 minutos pra falar quem é a Geise. A Geise é uma mulher, mãe, esposa, filha e profissional. E profissional. Poucas palavras, né? Mas assim, não, pode... tudo isso é imenso, sabe? Resumidamente, são essas palavras. Agora, se for para aprofundar, ainda vamos ter história para contar. Isso que nós vamos fazer. Geise, de onde vem tanta garra, tanta força de vontade, tanta dedicação, tanta disciplina? Nós estamos falando de uma menina de 1 metro e quanto? 49, gente. De tamanho. Segredo. Mas de grandeza, algo gigantesco. Conta pra mim, como é que veio, como é que foi o seu estudo, o que você imaginava de faculdade? Lisonjeada. Conta essa evolução aí. Então, na verdade, a Geisiane, ela é um pouquinho acelerada, sabe? Pouquinho só. Tive uma adolescência um pouco acelerada, né? Assim, precoce, vamos dizer assim. E através dessa escolha de ser mãe, aos 17, 18 anos... Mamãe da Jennifer? Isso, mãe da Jennifer, 19 anos. Então, acredito que a minha maior inspiração foi me ver no ápice da juventude com uma filha, né? Chegando assim tão precocemente na minha visão. Então, isso foi assim, aquela injeção de ânimo. Agora, o pilar mesmo, aquela coisa assim da educação, eu acredito que são dos meus pais. A minha mãe, o meu pai, a Sebastiana e o Gésio, que me ensinaram assim, valores, sabe? Assim, que se você realmente quer... Tem um objetivo, desde que você não invada o espaço de ninguém, você é capaz de alcançar. Olha aí. Eu vi isso durante uma inauguração, Fernando, o carinho e o cuidado que você tem com eles. Que isso a família toda, né? Todo mundo, mas principalmente com a sua mãe. Ai. Eu vi você com um cuidado muito grande com ela, um zelo muito grande. E você falar agora que você aprendeu muitos valores com ela, faz sentido demais. Com quantos anos a Geise começou a trabalhar, começou a correr ali e fazer toda essa evolução precoce? Porque, igual você falou, com 17 anos você decidiu ser mãe, você decidiu vivenciar isso. Verdade. Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, vamos dizer assim, carteira assinada, foi aos 19 anos. Mas você já tinha trabalhado antes, mesmo sem ser formal? Tinha trabalhado, assim, aquela coisa ali de uma recepção, informalmente, assim, uns 18 anos ali, mas carteira assinada mesmo foi depois que a Jennifer ali completou seus 7 meses, né? Que ela veio, assim, nos meus 18 anos. Então, assim que ela completou... Vou trabalhar. Isso, vou trabalhar. Aí é sempre aquela questão da mãe querendo, né, realmente criar uma redoma. Não, minha filha, tá cedo, calma, não precisa disso. Não, mãe, mas eu quero a minha independência. Então, assim, essa vontade de ser independente, de agregar, eu acho que é a essência mesmo. Tem, assim, essa questão dos valores dos meus pais, mas, assim, autorresponsabilidade. Né? Acho que a palavra é essa. Você levou a responsabilidade para si de ser mãe, então jovem. Isso. E todas as consequências que isso, inevitavelmente, trouxe para sua vida. Verdade. Né? Você fez uma pergunta interessante, né? Porque é um peso muito grande, né? Muito grande. É muito grande. Tem gente que se envereda a assumir essa responsabilidade, tem gente que transfere essa responsabilidade. A Geise, eu não consigo imaginar ela de uma forma que não fosse assumindo uma responsabilidade. Porque que mulher responsável, né? Vamos só contextualizar aqui quem que é a Geise na Socila. A Geise, ela é franqueada lá do Itaú Power Shopping. A Geise é franqueada lá do Só Marcas Outlet. E a Geise é franqueada lá do Shopping Partage. Eita glória, hein? Vamos encher essa mão? E ainda é Vamos encher essa mão, gostei disso. E ainda executiva ainda. E ainda executiva numa quarta, outro negócio que você já trabalhava antes de estar no Socila, né? Que na verdade veio como primeiro, que é o mundo corporativo. Então também eu me orgulho bastante. E tenho muita gratidão por essa empresa que me acolheu desde o meu primeiro emprego. Olha. Isso que eu acho muito legal, você fala com muito carinho desse conhecimento, dessa evolução. Foi desde os 19 anos ou isso foi acontecendo gradativamente? Foi desde os 19 anos e o que aconteceu gradativamente foi simplesmente uma mudança de empresa forçada. Ou seja, eu trabalho no ramo da telecomunicação desde o meu primeiro emprego.
Então, eu vim criando carreira nessa empresa, né? A qual ela só transferiu o contrato para uma outra empresa que prestava serviço para essa grande corporativa, né? Do meio de telecomunicações. E dentro desses anos, são 18 anos de telecomunicação, sendo deles 16 na atual empresa. Nossa, né, que é uma vida, né? essa transferência. Eu tive a oportunidade, né? E assim, a sorte, a bênção de aprender muito. Porque eu comecei realmente como operadora de telemarketing ali, sabe? Na frente, de frente, como operacional, e hoje eu me orgulho em dizer que assim, eu ainda, mesmo com essa dádiva que são as unidades Socila, que é um desafio, e eita que desafio, eu me vejo assim, plena, sabe, assim, motivada, e ainda não consegui deixar o mundo corporativo, porque me completa, liderar, sabe, assim, é o ápice de quem começou ali humildemente aprendendo a sua primeira profissão. Geise, 18 anos você falou e, assim, não passa pela cabeça da gente. Você tem 18 anos de experiência nisso. Não faz o menor sentido. Por tão precoce que você é. Por tanta coisa que você fez, então em pouco espaço de tempo. E quando você fala que você tem uma filha de 19 anos... É meu orgulho. E aí as coisas começam a fazer sentido pra gente, que é esse start que tá faltando às vezes pra muitos jovens, de se jogar, de correr atrás. O que você falaria pro jovem de hoje, que está esperando acontecer o momento, e você lá atrás teve decisões que muitas vezes as pessoas acham que vai impactar na vida. Um filho, por exemplo. Eu não vou poder ter filho agora não, porque senão vai atrapalhar meu futuro. E pelo contrário, você está aqui sentado hoje falando de 18 anos de experiência e que sua filha proporcionou, talvez, a energia e a motivação necessária para você buscar vencer. Sim. Eu digo primeiramente que seja forte e corajoso, porque vai precisar. Muito. O processo é árduo, né, Fagner? Isso aí que você falou. A vida nunca fica mais fácil, né? Isso. Nunca. Eu acho que independente do momento que a gente tá, vai virando os desafios, né? De repente a pessoa atinge o ápice do profissional, aposenta, tem uma renda legal, mas aí já vem o desafio. Vem o desafio da família, da perda da saúde, né? Então, assim, se for para vitimizar com a vida, né? E eu não consigo imaginar a Geise de forma alguma sendo uma pessoa vitimista. Não. Porque essa mulher é guerreira demais. Né? Você está falando da Jennifer com 19 anos, você tinha 17 anos, toda a sua trajetória profissional, né? Quando você poderia se tranquilizar, você ainda foi empreender, né? Há 2 anos, né? 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 1 mês. 1 ano e pouquinho. E foi de um domínio para o outro. Então, você acha que, de uma certa forma na sua vida, né? Pelo menos profissionalmente, o seu grande desafio seja esse de dominar, delegar e ensinar as pessoas? Sim, eu me vejo com perfil D, né, dominante. Gosto sempre de estar à frente, né, assim, sou um pouco acelerada. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente realmente consegue, né, alcançar alguns resultados, assim, de forma mais rápida. Porém, esse processo é importante, só voltando um pouco, devido eu entender que ele é necessário. Através do processo, né, das dificuldades, às vezes tem erro também, ninguém acerta sempre. O fato de acelerar faz você, às vezes, ter que perceber, parar e olhar, tem que retroceder 2 passos atrás para conseguir dar 5 logo adiante. E para poder chegar nessa maturidade, é o que eu disse, às vezes pode ser árduo, mas é necessário. E é aí que a gente, como ser humano, evolui. Então eu vejo sim que eu acho, não tenho certeza, que eu nasci para liderar. Posso contar uma história rapidinho? Claro! Ele tá doido pra ouvir! Exatamente. Tem uma memória assim, que vem muito à minha mente constantemente, principalmente quando eu estou assim, um pouquinho baixo astral, né? Porque às vezes os desafios são tantos que a gente tem também aquele momento sobre seres humanos. Que eu me lembro quando menina, eu brincando assim na escada próxima à geladeira da minha mãe e liderando os meninos, os meus irmãos, os coleguinhos, os vizinhos, sabe? Brincando que eu era a diretora do clube. E que eles tinham que seguir as minhas, né, orientações, porque tinha ali, né, uma dinâmicazinha no qual eu editava as regras. Então, isso é uma característica que eu não me esqueço. E nessa fase eu lembro, assim, raramente poucas coisas, mas é algo que eu realmente mantive em memória. Essa característica de liderança já vem de você desde criança. Né? E liderar não é só indicar o outro onde ele deve ir, é uma mesmo. Troca, porque nós também aprendemos muito. E tem que ser humilde para poder entender isso, porque senão não é liderança, né? Não é perene, essa palavra que você fala é muito legal e a gente encontra num versículo, Josué 1:9. Não é eu que ordenei para você, seja forte e corajoso. Eu tenho certeza absoluta que várias pessoas vão escutar esse bate-papo e vai fazer muito sentido. Que o que você está falando é desenvolver pessoas com carinho, com humildade, reconhecer erros, que foi uma coisa que você falou que é muito bonita, mas entender o seguinte, se tem para fazer, tem que fazer. Então eu não acredito que é acelerar demais ou qualquer coisa que você é acelerada. Só que todos nós temos que respeitar os tempos e as vontades. Alguns têm vontade demais, outros têm vontade de menos. E a gente não pode descobrir quem está certo e quem está errado.
Cada um está no seu tempo, ou o tempo de Deus de conquistar as coisas. Porém, isso gera nas pessoas um padrão de vida diferente. E foi o padrão que você escolheu para sua vida. Quando você fala de 18 anos, você tem 2 filhos, né? Exato. Um de 19 E um de 3. e um de 3. Pietro. Imagina só, você está à frente do seu tempo. Talvez a gente pode pegar algumas pessoas que cresceram junto com você, não estão na mesma perspectiva, mas que torcem e admiram pelo seu trabalho. E eu acredito que uma das pessoas que deve mais admirar o seu trabalho é sua mãe, que está em outro lapso temporal ainda. Sim. E que tem você como exemplo. Ser exemplo, ser um ponto de admiração para essas pessoas, é um desafio para você hoje? É um desafio. Afinal, reputação custa muito caro. E cria expectativa também, né? Que é sempre uma questão muito delicada. E não é só sobre... não basta você parecer ser, né? Não basta só você dizer. Você tem que realmente ser o exemplo daquela ideologia, daquela causa, daquilo que você direciona, que você orienta, né, que você sugere. Então, ser exemplo é um desafio, mas também ao mesmo tempo é motivador. Porque é onde você consegue realmente ter força para poder engajar. Porque é uma troca. Liderar é uma troca, empreender é uma troca, e com um desafio maior, que é também reconhecer qual que é o objetivo do outro. No mundo corporativo, a exemplo, posso falar? Deve. Eu vejo que, assim, é tudo uma dinâmica mais sobre os fatos, não sobre as pessoas. E o que eu tenho aprendido dentro do Socila, que é muito gratificante, comentei contigo há pouco tempo, que é, assim, muito curioso, que por mais que é algo novo, né, que é o empreender, o fato de ter um pouco de noção na parte de administrativa, eu cheguei muito confortável. Mas eu não esperava que eu fosse ter essa troca tão bacana, que é o seguinte, não é só sobre dados, não é sobre gestão de dados, é sobre gestão de sonhos, de projetos, são os nossos parceiros. Para eu poder convencer, motivar, inspirar esses parceiros que eu tenho um sonho, que ele também tem, que a gente pode seguir para performar esse sonho juntos, não é só o que eu chego numa reunião e falo, é como eu me comporto no dia a dia, como eu vejo a causa desse parceiro. Né? Como eu me dou para esse negócio que tem um foco, que é a prestação de serviço ao cliente, mas que também é sobre ele, porque o sonho não é só meu. Ele também tem uma família, ele tem um sonho, né? Ele tem ali algo a galgar todos os dias. É uma troca muito grande, Exato. Né? E essa percepção, né, de qual é o objetivo do profissional e deixar claro também quais são os nossos objetivos, né, durante esse relacionamento, é tão importante, né, para conseguir chegar nos resultados. Né? Eu tô no Socila tem 14 anos e tem uma coisa que eu descobri nesses 14 anos, principalmente com o Fagner, né, e muito com a Elídia, é que se a gente não tiver essa percepção do que as pessoas esperam, a gente não consegue nada. Porque essa identificação e essa recolocação, né, de objetivos nunca é fácil. Nunca é. Mas quando a gente entende a cabeça da pessoa e o que ela quer, a gente tem pelo menos um norte de caminho ali, né? Isso. E eu acho que você percebeu isso muito rapidamente, né? Porque uma coisa é você estar numa corporação e ter uma liderança entregue, né? Porque foi mais ou menos isso. Sim. Foi entregue para você. Agora, se as pessoas vão te liderar ou não vão, isso vai ser uma consequência da pessoa que você é. Agora, você chegar num lugar como uma empreendedora, né? E ser vista como uma referência, sem dúvida nenhuma, é um caminho que a gente tem que conquistar e não é dos mais fáceis, né? Fagner está aí há 300 anos no mercado, eu tenho certeza que ele vê isso aí todos os dias e não é uma coisa, né, assim, é um desafio, né? E claro que quem está disposto a pagar o preço para administrar isso, ele é recompensado, porque é uma das maiores dádivas que um ser humano pode ter, é ser referência e exemplo na liderança, né? E o que a Geise né? E o que mais me espanta, Fernando, não sei se você percebeu, o nível de conhecimento muito forte. E o nível de sensibilidade... Não, e de segurança, né? Na mesma perspectiva. A Geise já que você falou sua altura, eu vou falar de novo, tá? Ai, vamos lá. Com todo Vamos voltar essa parte? Com todo respeito ao Evandro, tá? Você é uma boneca, você é uma princesa, uma boneca mesmo, né? Ai, Fernando. E preenche, né? Aonde ela tá, ela preenche. É uma personalidade que preenche, as pessoas se encantam por você. E eu tenho certeza que seus profissionais são isso, eles se encantam por você. Como é que é cuidar dessa tríade, Geise? Porque o Fernando tá falando, você tá completando 3 partes. Que é a parte familiar, emocional, a parte pessoal sua e a parte profissional. E às vezes a gente tem uma dificuldade, tem um desequilíbrio ali, né, Fernando? Tem, das expectativas que a gente gera. Como é que você cuida dessas 3 partes? Quando eu comentei atrás que era desafiador, é justamente por ter essa dinâmica, né? Corporativo, empreendedorismo e família, que em tese é o principal.
Eu acredito muito nos processos, assim, nas etapas, são fases. Então, se eu tenho foco, eu vou focar a energia de acordo com a minha objetividade, né? Sendo que tem situações que eu não posso abrir mão, que é a família. Então, na família, qual que é o viés principal? Saúde, isso é indiscutível. O restante espera. Né? Então, assim, existem algumas questões assim que ao longo do processo, a gente não tem essa clareza. Não, eu não tinha, mas eu vou te falar, você tem muita clareza. Não tem, é muito fácil falar. No processo ali, a gente acaba se perdendo um pouco ali de um conflito interno, mas que rapidamente eu acredito que a espiritualidade, ela me ajuda muito. Eu tenho muita fé, sabe? Assim, sei que eu não sou a única, mas assim, é o que me fortalece nos momentos realmente de bug ali, de o que priorizar, sentimentos de culpa, né? Onde realmente estou deixando a desejar, estou sendo uma boa mãe, estou sendo uma boa profissional, será que foi ali uma boa parceira? Então, assim, tem muitas vezes essa parte que é o cheque, mas elevando essa questão da espiritualidade, né? E se dedicando, estudando também, que é importante para a gente se autoconhecer. Eu acredito muito no autoconhecimento. Quando você se conhece, você busca uma segurança, uma força, assim, que dificilmente alguém te tira, porque conhecimento é seu. Não tem como ninguém te tirar isso, né? E você tendo uma base espiritual fortalecida, eu acredito que é o caminho. E aí exercer a comunicação. Você falou dessa questão de cobrança. Você é uma pessoa que se cobra muito? Muito. Constantemente. Mas você cobra em qual sentido? Assim, de evolutivo? Ou de repente eu não deveria ter feito aquilo, deveria ter feito daquele outro jeito? O que é que você se cobra? Eu acredito que, digamos que fui treinada para dar resolução dos problemas. Se tem um problema, tem a Geisiane lá para resolver. Então, no mundo corporativo, eu sempre atuei muito nessa performance. Tem uma dificuldade técnica, tem uma dificuldade? Qual é? Por quê? Então, a gente tem metodologias de processo para poder desenvolver vários FCAs, né? Que isso, no mundo corporativo, hoje eu domino bem, mas que automaticamente, ao longo do tempo que eu fui me desenvolvendo nessa parte profissional, eu fui aplicando isso para minha vida, para o meu conhecimento. Então, toda vez que chega alguém para mim, inclusive isso acontece até mesmo às vezes no início, né? Agora a gente já se conhece mais com meu esposo, a gente tem uma troca, e aí tá, tudo bem, esse é o problema, mas e aí? É só o problema? Mas tá, o que nós vamos fazer com ele? Então, assim, dá muito certo os resultados quando você para de focar só no qual que é o seu problema e começa a olhar a sua volta. Por que eu estou ali? Né? O que eu preciso fazer para sair? Então, assim, abrir realmente a mente. Eu acredito que isso facilita muito. Como é que ela preenche, né? Eu fico impressionado, Geise, como é que você consegue organizar essas informações de uma forma numa linha tão simples. Sem dor, sem estresse, mas assim, com bastante clareza. Só que eu imagino que realmente são anos de sofrimento dentro do universo corporativo, que ele é dominado por homens. Sim. Como é que foi sua evolução? Como é que foi esse desenvolvimento ali dentro? Porque quando a gente fala nesse setor de telecomunicações, é um ambiente muito quer não estou falando que é o mais ou menos, mas o cargo de executivos é mais masculino. E de repente você veio para uma organização que é 98% feminino. Sim. Razão e sentimento, o tempo todo ali. Como é que funciona? Coração e cérebro. Então, é um conflito. Às vezes eu preciso me policiar, porque até mesmo agora, eu nem sei como é que tá meu tom de voz, gente, por favor, me ajude. Eu tenho esse hábito de falar alto, de falar, sabe assim? Isso é segurança, é diferente. É característica de líderes. Às vezes pode parecer invasivo, depende da pessoa. Se for uma pessoa com a mesma personalidade, não, mas dependendo, ela tá... Isso agride as pessoas. E eu custei a perceber isso, gente, pra mim era muito natural. Tipo assim, é mimimi, que pessoa fresca, não sabe conversar. Mas porque eu vim dessa herança, onde pra eu ser ouvida... Se eu chegasse em um lugar e eu não tivesse um número favorável para poder ter um minuto de silêncio, para poder, de fato, ouvir quem que é essa daí, baixinha aí, que chegou aqui. Tem número? Então, assim, executivo não é isso, é dados e fatos. Tem? Se não tem organizado, como é que eu vou conseguir essa fala? Como é que eu vou conseguir esse reconhecimento? Então, muitas vezes foi no grito. Inclusive, assim, né? Tendo que elevar o tom de voz. Não, pera. Argumento, assim funciona. Assim, sabe? Eu tenho argumento, eu tenho informação. Isso, tá me interrompendo. Então, assim, ter essa imposição é um risco. Você pode ganhar ou perder. Poderia ser que eu não estivesse hoje nessa área para contar a história. Mas não seria eu, a Geisiane. Ô, Geise, mas isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Toda vez que você fala com essa tonalidade, é através da segurança. E a segurança é o estudo e o desenvolvimento. É isso que te dá segurança para você poder buscar informação. E quando você impõe, você tem duas coisas. A pessoa que está curiosa para escutar porque tem informação para entregar, todos vão te aceitar muito bem. Já a pessoa que não tem conteúdo e não tem conceito, aí que assusta ela. Porque eu falo muito para as pessoas o seguinte, a gente só taca pedra na árvore que dá fruto. E a gente vai saber que vai descer o fruto e vai descer a pedra.
Então a gente tem que se esquivar da pedra e pegar o fruto. E isso é sobre o seu comportamento de liderança. Existem várias vertentes. Somos formados em administração, eu e o Fernando. Nós estudamos isso, entendeu? Mas você é uma imagem daquilo que realmente faz sentido para as pessoas e que as pessoas querem. E cargo de liderança, ou você é, ou você não é. Foi o que você falou. Você tem que ser para ser. Você não pode falar que você é e ser. E quando você é, mostrando para as pessoas através do seu comportamento, chegou a informação. E se caso as pessoas tiverem a clareza que precisa de poder te seguir, eles só precisam de aprender com você, humildemente, assim como você aprendeu com outras pessoas. Mas, mais uma vez, salão de beleza é diferente. Salão de beleza, igual você falou, é mais sobre como a pessoa está se sentindo, o que ela está vendo, do que ela está entregando. Já lá na parte corporativa, é o contrário. É sobre o que ela está entregando primeiro. Porque se ela realmente não entrega, não faz sentido você investir tempo naquela pessoa. Esse é o novo. É, exatamente. E aí, realmente, te confesso que muitas das vezes eu tenho uma dificuldade, porque ter uma posição mais formal. Então, assim, o salão é um novo conceito, é o momento do investimento na autoestima, do relaxamento, né? E, de fato, para poder proporcionar isso aos clientes, a gente tem que ter uma pegada diferenciada. Não é da mesma forma que eu vou gerir o mundo corporativo. Então, ter essa leveza é despertar novamente o meu lado mulher feminina, sabe, assim, em uma visão sem capa, vamos dizer assim. Acho que é mais relacionamento e menos resultado, digamos assim, isso, né? Relacionamento, você falou uma palavra muito interessante. E aí uma coisa forte, né? Porque comunicação e relacionamento... E cada vez ficando mais evidente. Amo relacionamento. Né? Então, se você está dizendo que é o meu forte, eu vou aceitar isso como elogio. E é cada vez mais evidente em todas as áreas hoje, né? Que você vai na padaria, você quer ser bem atendido. Você vai no salão de beleza, você quer ser bem atendido. Então, relacionamento hoje é tudo, né? Às vezes eu escuto pessoas falando assim, eu queria trabalhar numa área que não se envolve com pessoas. O que essa pessoa vai fazer da vida? Computador? Não, até esse. Não existe área que a gente não se relaciona com pessoas. Nós somos pessoas, somos seres sociais, né? A gente depende das pessoas. Como é que a gente vai viver numa área que não tem pessoa? Tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, que é sobre essa questão do relacionamento. Eu li assim, pessoas não são descartáveis. Não tem como você ter êxito se você não se relaciona, não tem. Não existe. Não tem isso aí. Mas trazendo isso pra sua família, como é que é? Porque você tá empreendendo em família agora. Verdade. A sua menina já tá ali seguindo seus passos, tá entendendo. Eu vi que você não facilita, e você exige, e você pede. Eu vi ali que ela já começou, mas tá seguindo o ritmo. Como é que é ser patroa, mãe, ser tudo? Tá na prova constantemente e sempre sob julgamentos, mas é satisfatório porque a gente ainda assim agrega conhecimento, voltando no mesmo tema. Por quê? Em cada caixinha dos meus relacionamentos eu costumo assim, não é misturar, mas realmente dar o peso conforme a medida, ou seja, se eu estou em casa, é um ambiente diferente, pode até ser que uma característica se predomine, mas ali naquele momento eu sou mãe, eu não sou é o seu papel líder, ali na hora, né? Exato, e a mesma coisa é no convívio social, que também, né, tá envolvido aí, através dos meus digníssimos sócios, tem que dar esse mérito também. E muitas das vezes na roda de amigo, no convívio social, essa Geisiane líder, né, corporativo ou realmente empreendedora, ela dá lugar a uma Geisiane dinâmica. Eu amo honrar os meus amigos, a minha família, sabe? Se você tem uma roda e realmente naquela roda lá tem alguém, pode ser que seja voto vencido, mas tem alguém que tem opinião contrária, eu passo a vez, eu prefiro me abdicar de uma escolha para vê-los felizes, pra gente poder ter realmente esse momento único de comunhão. Essa é a Geisiane no convívio social, que poucas pessoas conhecem, tá, gente? É bem seleto aí, confesso pra vocês que eu não consegui abrir essa... Mas com tanto trabalho que você tem na sua vida, realmente... É difícil achar ela, verdade. Né? E eu acredito que agora com essa experiência, pode ser que deu uma assustadinha, porque para empreender não é brincadeira. A gente não está falando só de comunhão, a gente não está falando de ouvir uma boa música e tomar um bom vinho. Nós estamos falando de negócio e uma aposta para a vida, né? Aposta dinheiro, mas a aposta principal, saúde e saúde psicológica, porque a gente se abstém das coisas para poder... é uma das coisas mais caras, o maior ativo que a gente tem, né? Então, esse investimento que você está fazendo, ele é maior do que o investimento financeiro. É investimento de comportamento. Você está dando uma possibilidade para as pessoas que você ama acessar coisas que você não teve oportunidade. Você teve que trabalhar para os outros, alguém teve que assinar a sua carteira. E isso é muito legal, sabe por quê? Às vezes a gente podia dar um carro para o nosso filho, mas se a gente dá a capacidade para o nosso filho poder gerar empregos, isso é maravilhoso demais, porque a pessoa cria uma perspectiva muito maior. Você consegue perceber que esse legado que você está desenhando para os seus filhos, e te digo mais o desafio, você foi mãe há 19 anos atrás.
Aí depois de 16 anos, tudo diferente, tudo mudado. Mãe de novo. E construir esse legado para esses dois herdeiros, como tem sido para você esse desafio? Poxa vida, umas perguntas difíceis. Não, e se você falar que nunca pensou nisso, eu não vou acreditar, porque E depois de 16 anos, você vai ter outro filho. Sim. 16, você estava tranquila. Essa moça nem gosta de desafio, né? Tudo ok. É o amor, pessoal. A gente se inspira, né? E é essa questão. Eu me sinto feliz, grata, quando eu vejo a minha filha se inspirando em mim. Até mesmo no look, coisas que talvez há uns 2 anos atrás ela jamais faria. Ah, mãe, isso é brega. Ah, eu ouço muito isso. Gente, isso é horrível, tá? Não dê ouvido aos filhos que dê esse feedback. São gerações diferentes. Exato. Mas ao mesmo tempo, você vê que por mais que tenha fala, tem um parâmetro ali de crítica ou outra, mas ao mesmo tempo, assim, segue o seu exemplo. Então não é sobre o que fala no momento de que quer atenção, é sobre como ela se comporta. Então, assim... Não é sobre o que fala quando quer atenção. Olha que bonito isso. Isso, é sobre o comportamento, é a leitura, sobre o que né? ela é, né? Exato. E assim, hoje eu vejo, né, que ela tendo aí o desafio de agora estar cursando a UFMG, ela ainda assim falou, mãe, eu não vou me abdicar do Socila. Porque eu sei que esse sonho é seu e é meu também, é nosso. Nossa, Olha que lindo. Então, eu fiquei surpresa isso há pouco tempo. Então, assim, antes ela não tinha dado esse depoimento, mas no ato, não precisava nem dizer nada. No ato que eu sei que ela está prestes a começar a graduação, né, numa federal, por mérito dela, vamos dizer assim, e eu já com a expectativa de quem colocar lá para poder me auxiliar, ela, não, mãe, eu não vou abandonar, não, tá se qualificando tecnicamente. Então, assim, ela abraça essa causa. Isso é importante, porque melhor do que a gente estar satisfeito com os nossos próprios sonhos, é a gente tornar significativo o sonho do outro. Então, assim, isso é muito motivante. Não pode parecer clichê, gente, mas não é. Não é. Quando nunca. A gente cresce, vê que as grande pessoas ao seu redor crescem juntos, seja não só financeiramente, mas intelectualmente também, isso enganja, isso dá esse upgrade pra gente poder continuar em frente. E saber que alguma coisa a gente tá acertando. Gente, você tá no meio do caminho. Você tem uma mãe que orgulhosamente te olha com carinhos, com os olhos maravilhosos. E você tem uma filha que tá seguindo seus passos. Só que você tem uma mãe muito simples, muito humilde e batalhadeira. Sim. E você tem uma filha que tá estudando e tá tentando fazer de tudo melhor para poder viver o seu sonho. Você conseguiu juntar 3 gerações junto no mesmo propósito. E mostrar para eles que uma mulher de negócio, de sucesso, uma executiva, ela pode ser mãe. Você fez isso 2 vezes. Uma vez você não era executiva. Você foi mãe. Isso. E depois que você era executiva, você parou tudo e fez o quê? Foi mãe de novo. Mas a educação e a geração é diferente? São desafios distintos? São desafios distintos. Né? Como é que é a sua menina de 19 e o seu menino de 3? Então, a Jennifer, até os 15 anos, era filha única, né? Então, assim, toda uma redoma. Você tocou bem na característica da minha mãe, que eu vejo como uma bênção. Sou muito abençoada, porque a minha filha, ela foi filha única até os 15 anos. E sempre eu, como mulher, né? Como diz você, vou aceitar a mulher de negócios, executiva, tentando suprir ali alguma lacuna ou outra, que às vezes a gente também, como ser humano, deixa a desejar, inclusive como mãe. Mas sempre a minha mãe ali, à frente também, não deixando a peteca cair e melhor, passando o melhor da educação que ela também possibilitou pra mim. Pra sua filha, isso, pra neta dela. E isso foi, assim, de uma necessidade tão grande, tão bem-vindo, porque, assim, a Yasmin, ela tem uma humildade, assim, sabe? Que pra idade dela, poucas vezes, com as oportunidades que ela já teve até hoje, eu enxerguei, assim, isso. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar com tanta clareza, mas depois ela vai estar ouvindo, eu espero que isso toque também o coração dela, que é importante. Não, é perceptível, porque sua mãe abriu mão de muitas coisas para cuidar da sua neta. Exatamente. E você abriu mão de muitas coisas para poder dar um futuro melhor para sua família. E a sua filha está abrindo mão de algumas coisas para viver o seu sonho, que afinal de contas é o sonho da família. Verdade. E tudo está vindo só para um propósito. Passar o maior tempo de vida que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Não tem dinheiro no mundo que compre esse tempo. Você está do lado da sua mãe, você está do lado da sua filha, você está do lado de todo mundo. E tá todo mundo junto, né? Propósito número 1, qualidade de vida, né? E foi o que você falou. Família, saúde. Isso aí. Não encerra por aí. Também, agregando isso aí, a gente consegue pensar também em outros propósitos, em como realmente trocar com as pessoas, né? Em causas solidárias. Então, assim, tem muita coisa que eu já almejei, hoje também, assim, isso deslanchou um pouco mais, que às vezes ali na correria você não consegue parar e entender que não é só sobre si, sobre o teu umbigo. É muito mais além.
sabe? Então, assim, eu busco muita inspiração espiritual e também medito muito nisso. É sobre o quê? É só sobre ter qualidade de vida e passar o tempo com os meus familiares? Bacana, esse é o ápice do meu eu. Mas e aí, o que mais eu posso contribuir com as pessoas? Para que mais eu vim? Então, são momentos de reflexão que eu acredito, assim, que passar essa troca pro outro pode ser bacana. Isso é muito grande, Geise. Muito, né, cara? É uma evolução Deus espiritual fez o muito mundo em grande. 6 dias, descansou no 7º. Pôs o filho dele aqui para servir todo mundo. É apenas o que você está falando. Essas são as coisas que nós praticamos todos os dias que a gente tem que imaginar. Não existe um mundo de 6 dias de descanso e 1 dia de trabalho. É o contrário. Vai ser 6 dias de trabalho árduo e aquele dia você vai descansar. E se você está doando seus filhos para poder gerar e servir as pessoas, quanto mais você fizer isso, mais será servido. Olha que lindo. Só que isso no meio de empresa, negócio, família, amigos. Um furacão. O papo de salão, Geise, ele passa rápido demais quando as pessoas são interessantes. E é o que tá acontecendo aqui com a gente. Não, hoje foi fogo. Hoje tá danado, porque assim... Não saímos do contexto, não? Coração. Da conta não, tá? Eu falo muito, gente. Se deixar, nós vamos ficar. O papo de salão é isso. O papo de salão é você chegar, abrir o coração, pegar a sua perspectiva de vida. Sabe por quê? Essa mensagem não é pra gente. Nós estamos vivendo ela. Mas alguém que vai estar assistindo esse vídeo em algum lugar, lá no salão, uma cliente, um profissional, eles vão ter a capacidade de escutar um pouco da gente e melhor, muitos deles vão sentar aí. Esse papo de salão é aberto também para muitos parceiros. Já veio vários aqui, né, Fernando? Já. E é maravilhoso saber quando essa pessoa vem, quando essa pessoa te vê de uma outra unidade, de outro estado, e fala assim, nossa, eu gostei de tudo que ela falou, fez sentido, e sabendo que está na mesma bandeira, que é a bandeira do bem. A gente tem que pregar isso. Hoje em dia não tem time mais, é fazer o bem pro próximo e entender. Se você fez, você tem. Se você não fez... E você tá vendo aí, não tem roteiro, é isso, é livre, né? A gente vai aonde o coração da gente indica, né? Mas agora que nós estamos no final, né, Geise, foi muito rápido, assim, impressionante. Sabe o que eu acho que ia ser legal? Se você mandasse uma mensagem para as pessoas, né? Você pode olhar para essa câmera, de repente você quer mandar uma mensagem para o Jennifer, ou para o Pietro, ou para o Evando, ou para os seus clientes, ou para os seus profissionais. Então... usa esse espaço, manda um recado para as pessoas, olhando para essa câmera aqui, tá? Sério isso, Ferdinando? Claro. Falou bonitinho, mas sério isso, Ferdinando? Não é possível que eu vou travar agora, né, pessoal? Trava no finalzinho, nada. né? Vai lá, abre seu coração. Ai, gente, peraí. Só um minutinho, que eu travei. Então, Eu só caio no meu ponto fraco, Vamos fazer minha primeiro família. então. Então vamos fazer primeiro. Primeiro você vai falar uma frase clichê pra gente e vai escolher uma música pra gente colocar na nossa playlist. Tá, ok. A frase clichê. A solução está em você, a solução está em você, não no outro. não no outro. Uau, gostei. A música pode ser duas? Pode. Então tá. Pegando uma pegada mais... Pegando uma pegada ficou feio. Corta essa, gente. Nada. Em uma Adorei. pegada mais nostálgica, Primeiros Erros, Capital Inicial. Capital Inicial, Muito Primeiros bom. Erros. E a outra música qualquer? Clareou, Diogo Nogueira. Uau. Olha, a Pegada segunda mais vez hoje, hein? atual. Duas Eu vezes. vou ter Mais que- uma vai pedir música. Fantástico. Sério? O que ele vai pedir, né? Clareou, Diogo Nogueira. Bom, e agora? Manda lá seu recado, vai lá. Fala com as suas clientes, suas profissionais. Manda ver. Abre teu coração, Geise. Ai, Fernando, dá pausa que eu preciso me inspirar. Acho que eu já gastei. Vou aproveitar, muito, vou né? deixar um recado pra Geise do futuro, não a Sim. de hoje. Geise, daqui a 4 anos, grave isso daí, você vai poder assistir esse podcast, vai lembrar desse mensagem que eu vou deixar pra você, tá bom? Uma mensagem futurística. Você será muito maior do que você imagina, mais útil do que você precisa. E o mais importante de tudo, você conseguirá atingir várias pessoas com essa essência simples, humilde e muito presencial na vida de todas as pessoas. As pessoas precisam de quem você é. E quanto mais você for quem você é, mais pessoas viverão, incentivarão e admirarão você. Por você, Geise, e mais ninguém. Tá aí, tá na máquina do Motivador. tempo. Recebo. Que palavras lindas. Vou voltar várias vezes depois do play, tá? Então vamos lá. Eu preciso falar uma frase, né? Não, abre seu coração. Só não mandar é uma uma mensagem pro frase. seu pessoal, pra quem te assiste, quem te gosta, seus parentes, dar um recadinho pra eles, fazer uma promessa, que isso é bom que você vai guardar depois, vai mostrar pra eles e no futuro você vai ver. Daqui a 5 você vai lembrar dessa frase minha.
Pessoal, eu acredito que consegui chegar aqui na... Ai, para aí, só um minuto. Fagner que não tá dando travada. Veio a parte. E olha que eu nem tenho vergonha de falar com o público, né? Depois vocês cortam, viu, gente? Por favor. Abre seu coração, gente. Manda seus familiares, um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão. Convida seus clientes para ir lá conhecer. Ah, legal. Quem quiser conhecer o espaço lá, fica à vontade. Fala quais são as lojas, o Instagram, os seus Instagrams. Tudo bem, vou falar sem ensaiar, tá bom? Tá. Eu acredito que a maior satisfação como mulher, como mãe, empreendedora, é realmente entender como que com pequenas decisões e escolhas a gente consegue motivar, né, e realizar uma troca de experiência, seja no nosso mundo profissional, lá no Socila, proporcionando um pouco mais de autocuidado, né, de atenção e sendo ouvido também das nossas clientes, mas como também em casa, com a família, proporcionando ali um momento de comunhão junto aos amigos e também no trabalho, entregando o seu melhor todos os dias, mesmo que talvez esses dias não sejam tão bons assim. Então, ter a convicção de que tudo isso faz sentido é quando a gente percebe que também as nossas escolhas estão junto com esse público. É quando esse público escolhe o salão Socila para frequentar, é quando os resultados de reconhecimento vêm da empresa corporativa e quando a sua família e os seus amigos te abraçam quando você acredita que nem tem tanta força assim. Então, o que eu quero concluir para você ter sucesso, você precisa ter sequências, né, de decisões na mesma direção. E isso só é possível quando você acredita em você, quando você tem essa segurança. Mas por trás dessa segurança, desse controle, tem que ter pilar. E o pilar são a nossa família, né, nossa espiritualidade e as pessoas que apostam nas nossas escolhas. Ai, gente, poxa vida! Que maravilhoso! Foi só uma expectativa que ela estava gerando a gente e entregou tudo. Geis, obrigado pela presença. Privilégio ter você aqui. Foi muito bom te receber. Espero que você volte em breve. Depois nós vamos convidar os seus sócios para poderem vir, dar as palavrinhas também. E é sempre bom ter pessoas tão engrandecedoras igual você aqui no podcast. Agradeço, Fagner, aproveitando ainda agora dentro do mundo Socila, agradecer especialmente, né, os meus sócios que acreditaram não só no Socila, mas como no nosso projeto de vida, que eu entendo que eu também faço parte dele, e é árduo, mas assim, é gratificante saber que você entrega ali todos os dias o seu tempo, né, a sua tomada de decisão em prol de um resultado que é mútuo. Sem eles não seria possível. Tenho certeza que eles vão vir aqui e vão entregar o recado que é o que nos motiva todos os dias. Muito bom. Bonito. Além disso, né? Além de tudo bonito. Geis, obrigado por estar aqui e obrigado também por fazer parte da família Socila de uma forma tão forte como você faz, viu? Então, muito obrigado. E esse foi o Papo de Salão do Socila com a senhorita Geisiane, franqueada das lojas do Itaú Power. A gente precisa de uma cola, hein? É muita loja. Itaú Power. Partage e... Só marcas Outlet. E só marcas Outlet. E agradecendo em especial vocês do Socila, tá? Por acreditar e me motivar. Quero detalhe, põe uma ressalva. Acho que eu quero um podcast por semana, porque é muito motivador. Amei essa ideia. Obrigado. Tá bom? Tchau, pessoal.